tema de hoje no Falando Nisso é sobre o tempo que a gente pode levar, e independente dele, para a gente descobrir a potência, a importância de levar uma vida simples. Ler livros simples, usar roupas simples, ir a lugares simples, conhecer pessoas de modo simples, descomplicar, sabe? Acho que o mundo ficou complexo num nível em que a gente ou esqueceu da potência da simplicidade, ou então a gente nem chegou a conhecer, a vivenciar, experienciar realmente o que é ser simples. Eu acho que a gente tem se preocupado excessivamente, a gente tem se dedicado excessivamente, a gente tem se informado excessivamente num mundo hiperconectado em que a gente vai perdendo a nossa essência de algum modo. E aí eu dei de cara com um texto sobre isso e fiquei pensando, será que isso toca outras pessoas além de mim? E aí fui conversando, ouvindo na internet, fazendo conexões, até que cheguei à doutora Luana, que é a nossa convidada aqui hoje, Luana Estevão, psicóloga, ela é especialista em Gestalt terapia, eu amo Gestalt. Tanatologia, intervenção em perdas e lutos, né? Tudo isso requer simplicidade. Ela atua tanto na psicologia clínica como escolar. Ela faz atendimento a adolescentes, adultos, idosos, né? Facilitadora de grupos de apoio em vários contextos, né? Principalmente na área dos enlutados, né? Ou seja, ela precisa entender de simplicidade e nos ajudar a encontrar esse caminho. Eu falei sobre Gestalt, eu sou muito, doutora Luana, impressionada com alguns movimentos que às vezes não são da comunicação e do marketing, da publicidade, que é na área em que eu atuo, mas que trazem para a gente uma percepção nova em relação às coisas. Gestalt e a biomimética, que é o movimento e as formas e o design da natureza que você traz para o design gráfico e etc., são exemplos disso, né? Então, quando eu falei em Gestalt aqui, na hora eu lembrei disso. Como ser simples? Como nos conectar com a simplicidade? Onde estamos? De onde a gente está vindo com tanta complexidade? E quais são os caminhos que a gente tem se nós não despertarmos para a vida simples agora? Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Que perguntas difíceis, né? Ao mesmo tempo... essenciais, né? Poderiam ser mais fáceis. Mas nós estamos interligados numa sociedade, e me refiro muito ao atual, ao contexto atual, de muita pressa, de muita competitividade, um mercado muito acelerado. E quantas vezes a gente se pergunta, por exemplo, o que eu realmente quero? Será que eu estou vivendo de uma maneira autêntica? O que é ser autêntico? Ser autêntico é viver verdadeiramente como se é. Será que nós estamos vivendo? O que é ser simples? Será que ser simples significa não trabalhar, não ter dinheiro, não sair? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem uma noção distorcida em relação a ser simples, sim, né? Porque a gente aprendeu que seja simples significa ser pobre, humilde, pessoas que não se vestem bem, e não é sobre isso. Vamos lá, nós vivemos numa sociedade capitalista, então, essencialmente, o ser humano ele precisa financeiramente estar bem, para poder conseguir viver de maneira simples, não é? Sim. Imagine só você ter a possibilidade de passar um dia sem fazer nada, numa sociedade em que há uma cultura muito grande sendo construída em volta do trabalho. Aquelas frases, trabalhe enquanto eles dormem, fique ali, sabe? É o excesso que está vindo de uma maneira muito adoecida e adoecedora. Porque eu adoeço enquanto ser humano e também adoeço o outro a partir do meu julgamento. Isso aí não faz nada. Se você se permitir passar um fim de semana viajando, aí de duas uma, ou está muito bem de dinheiro ou não está fazendo nada. E fazer nada, por que tem que ser ruim? Qual foi a última vez que você realmente colocou o pezinho na areia, entrou em contato com a natureza,
respirou, assim, ouvindo a sua própria respiração. Você consegue. Você, como ser humano, para ouvir, por exemplo, o teu coração batendo. Quando você bebe água, você sente a água entrando. Quando você come alguma coisa, você sente o verdadeiro e real valor e sabor da comida. Porque às vezes não dá tempo, a gente acorda em cima da hora. Aí tem que sair, às vezes nem come, às vezes come apressado. Não dá tempo de a gente se conectar. Simplicidade é sobre conexão, né? A autoconexão com o que eu sinto, com o que eu penso, com o que eu faço. Essa congruência, essa coerência entre mim e a minha vida. Isso é ser simples, é estar simples. E que, infelizmente, não é tão simples. A gente perdeu essa conexão com a simplicidade, ou a gente deturpou esse conceito e essa vivência de simplicidade? Quando exatamente? Assim, a gente tem várias fases da humanidade, a gente já atravessou séculos com desafios, os mais gigantes sempre aconteceram. O mundo nunca foi simples, ele sempre foi complexo na medida do seu tempo. Sim. Né? Mas o fato da gente não conseguir, que eu acho que é o grande desafio, é a minha percepção como ser humano. Tá. E aí eu quero lhe ouvir. Da gente não conseguir mais tangibilizar algumas coisas. Sentimentos, percepções, como você disse, perspectivas, né? O outro. A gente não consegue mais materializar ou tangibilizar, não sei qual é o termo mais adequado, né? A gente um pouco foi tendo dificuldade de nomear, de sentir, de se perceber. E a sensação que a gente tem é que esse caminho de reencontro com a simplicidade ou com a vida simples, ele exige quase que uma metodologia para a gente, né? Não é mais tão simples como era antes, como chegava o final de semana, quando chegavam as férias, quando você vivia uma nova fase da vida, quando você tinha um filho, quando você se separava, quando você perdia alguém que você tem que desconectar para deixar ir. A gente está com muita dificuldade de exercer a nossa humanidade na essência em que a gente sempre teve. Por quê? Tem um caminho para essa reconexão? Tem uma fórmula? Tem um ponto de partida ou de largada? Porque eu sei que ele é muito pessoal, mas claro que na psicologia vocês têm os insights, são esses orientadores ou norteadores em relação a isso, doutora. Quando nós estamos até em processo psicoterápico, a gente trabalha muito essas questões de autoconhecimento, tá? A gente acredita que o autoconhecimento, a partir do momento que você sabe quem você é, como você funciona, você entende e compreende quais são os seus limites, o que você quer, o que você não quer. Para ser simples, eu não sei se a gente perdeu a simplicidade, sabe? Não considero como uma perda, mas a gente se perdeu no meio de tanta tecnologia que é bom para a nossa vida. Imagine a pandemia. O ano de 2020/2021, especialmente 2020, em que a gente da noite para o dia teve que ficar em casa. Ali foi um excesso de convivência consigo, com os familiares. As pessoas pararam. Talvez para esse resgate acontecer, a gente tenha que parar. Mas como é que a gente para se não dá tempo para parar? Se não dá para parar? Obrigado a parar. Então, é muito tênue a linha entre o equilíbrio e o excesso, tá? Porque talvez a maior busca, a maior necessidade hoje seria essa busca de equilíbrio. Porque nós humanos, nós somos homeostáticos, nós buscamos o equilíbrio o tempo todo. Porque é importante a gente olhar para as nossas questões. Nós estamos num momento de vida em que é difícil sentir. Eu trabalho com o luto. E no luto eu tenho percebido muito um julgamento social muito grande a quem está enlutado. E eles até autorizam o seu sofrimento assim nos 7 dias. Passou um mês, já está bom.
E isso é muito singular, não tá bom. O julgar a dor do O outro. julgar a dor, não tá bom. Às vezes acontece algo muito grandioso na vida de alguém que é um sinal para que essa pessoa pare. E muitas vezes ela reavalia algumas escolhas e aí começa a viver com mais qualidade, porque talvez ser simples é sobre qualidade, né? Há uma diferença entre você inserir quantidade de trabalho na sua vida e qualidade de vida na sua vida. Você como pessoa, percebe se tem qualidade de vida? Se você para um dia para não fazer nada, sem culpa? Até um convite que eu faço a todo mundo, de parar, nem que seja por 1 hora na vida, fazendo algo que realmente gosta, com a perspectiva das escolhas, sem culpa. Para que as pessoas entendam como é ser simples. Sabe, se permite, a gente vai, eu quero ir para a praia. Mas ir para a praia requer toda uma estrutura. Às vezes não, às vezes é só ir. Às vezes é só ficar de perna para cima no sofá da sua casa. É uma nova hierarquia de importância? Sabe, o que é? Você falou uma palavra muito importante, que é a hierarquia. E precisamos hierarquizar as nossas necessidades. Se a sua necessidade é só trabalho, 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 vai chegar um momento em que o seu corpo não vai aguentar e ele vai te sinalizar de alguma forma. Porque, infelizmente, hoje, aquela síndrome de burnout está muito crescente, porque é o que? O adoecimento no ambiente de trabalho. E a questão do luto também que você falou, já que você é uma especialista, eu acho que o luto antes ele era entendido, né? Ele era elaborado em torno da morte de outra pessoa. Existem os lutos contemporâneos, os atuais lutos, né? Eles são muito preocupantes também, né? E a gente também, a gente já não tem a cultura de lidar com a morte. A morte pra gente é algo tabu. Um tabu. Não pode falar com a criança, não pode ir para o sepultamento, não pode se despedir, não pode falar sobre o assunto. É um assunto que ninguém toca, em lugar nenhum, nem em escolas, nem... Só as pesquisas falam disso, nem em famílias. Você dizer que você vai comprar o seu caixão para você não dar trabalho, você diz, nossa, que agouro, para disso, não sei o quê. Então, não a fala gente... não que atrai. Não fala não que atrai. Mas tem os outros lutos, né? Que também dificultou, eu acho que a gente também não lida com simplicidade, porque quando eu penso em simplicidade, eu penso também em clareza. Sim. Né? Eu não sei se essa associação que eu faço, para mim ela faz sentido. Né? Mas a gente também não tem clareza de outras mortes que estão acontecendo, né? Por conta desses tempos novos. Né? Então, já que você é um especialista em luto, como lidar com esses outros lutos? O luto, ele é um processo, tá? A partir do momento em que há uma perda, que seja significativa, independente de ser de algo ou de alguém, há, inevitavelmente, o processo do luto. A partir do momento da perda, inicia-se o luto. Então, imagine uma ponte, tá? A perda e o estar bem. E essa ponte que fica entre um e outro, a gente chama de luto. Mas a gente precisa reconhecer para viver esse luto? Nomear? A gente precisa viver. Porque quando o ser humano está enlutado, seja lá qual for, uma separação por relacionamento, uma mudança de cidade, uma mudança de residência, a morte de um animal, a perda de uma criança, até a questão da gestação, o diagnóstico de um adoecimento, o luto antecipatório quando há um adoecimento, a culpa por luto, o luto por suicídio, que é um tema que estamos no mês de setembro e se fala muito sobre isso. Aproveitar e abordar esse assunto. Fala muito sobre isso, a gente entender que é muito difícil lidar com a dor, com a morte, seja ela qual for o motivo. Então, é preciso sim nomear o que você sente. Eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu não consigo dormir, eu não consigo comer,
eu não consigo ver ninguém, eu só fico angustiada, estou sentindo. Existem pessoas que não conseguem dizer que estão tristes, mas dizem que tem um negócio aqui na garganta. Então a gente vai ajudando essa pessoa a dar nome, a clarear, como você falou, a tornar essa pessoa mais consciente do que ela está vivendo. Porque luto precisa ser vivido para não virar um adoecimento. Você falou de Setembro Amarelo e eu fico pensando na pouca evidência ou no pouco diálogo, na pouca pauta que a gente dá à questão da morte, né? do suicídio mesmo. Que é claro que a gente tem limites éticos, mas é claro que a gente precisa falar de uma rede de apoio. Sim. É claro que a gente precisa falar de uma escuta ativa. Né? E principalmente dos riscos dos atalhos, né? Porque até você chegar num nível de reconhecer, eu acho que tem times diferentes de acordo com a pessoa, né? Então, assim, ela pode ser ajudada e se ajudar, mas ser ajudada e a gente poder identificar isso, porque eu acho que a gente está com tanta pressa e complicando tanto as coisas que talvez dentro desse tema de simplicidade a gente nem consiga ajudar. Sim. É difícil identificar. É difícil falar. Existem as campanhas de Setembro Amarelo, elas são hiper importantes. Sou uma defensora total da campanha que na realidade, desde a de janeiro, que é a da saúde mental. Sim. Inclusive, é a que eu mais gosto, da prevenção, do cuidado à saúde mental. Porque se há um cuidado à saúde mental, se há esse cuidado pleno, os riscos de suicídio diminuem muito, entende? Porque suicídio, na realidade, ele é uma consequência de um adoecimento. Então, se a gente cuida do adoecimento, previne suicídio. Sim. Entende? Então, é muito fácil ver hoje essas campanhas e frases de efeito que vem hoje dentro da sociedade, de uma pessoa que fala, o meu Instagram está aqui para ti, vem conversar comigo, e às vezes a pessoa de fato vai e a pessoa não está lá para ouvir. Então é preciso ter muito cuidado, porque quando toca numa dor que não é sua, é fácil de você resolver. Não é? E são conexões que são muito relevantes. São. Né? Já aconteceu comigo, de eu abordar o assunto, porque eu passei muito tempo como jornalista estudando suicídio. A gente tinha aqui no Grupo Meio Norte um grupo chamado Mais Vida, que tinham advogados, psicólogos, jornalistas, e que se tornou um grupo nacional de referência em que a gente abordava essas questões. Então eu fiquei imersa estudando suicídio como jornalista durante 7 anos. E eu abordava muito isso, inclusive em escolas, em palestras e tudo. E um dia eu me manifestei e a quantidade de pessoas que retornaram, eu falei, gente, se a gente abre a boca, primeiro a responsabilidade de abrir a boca, né? De você como acolher, como encaminhar, o que dizer, o que não dizer, as suas limitações, sobre todos os aspectos, né? Ninguém é psicólogo, né? A maioria de nós não é, vocês são. Sim. Então, assim, eu acho que é uma prova de que esses canais de escuta, eles são importantes, né? E é um problema de saúde nas pública. Empresas, nas escolas, nas faculdades, em casa. Começa por aí, não tem outra forma de você base, chegar, né? É a base, a família é a base. E se você, como eu trabalho em consultório, tenho meus atendimentos e vejo muito de pessoas que estão em adoecimento, que estão em sofrimento emocional, que essas questões familiares, elas são muito importantes, entende? Então, se a gente falar do suicídio como um problema de saúde pública, então a gente consegue acessar mais pessoas. Talvez isso ajude a gente a buscar e resgatar essa simplicidade que a gente tanto busca. É verdade. Eu acho que foi boa a conversa, acho que a gente pautou a questão da simplicidade. Eu sempre penso que temas como esse são uma oportunidade da gente pautar, da gente plantar sementes, né? Porque eu confesso que quando eu li esse texto, eu falei, gente, nos perdemos? Cadê o fio que estava aqui para eu puxar de novo e até chegar aí? Eu acho que são assuntos que a mídia aborda pouco, né? Acho que existe uma mídia assim, especializada que aborda isso, mas numa TV, num canal aberto, com a dimensão que a gente tem, falar sobre simplicidade no mês do Setembro Amarelo, como pautou aqui a doutora Luana, é super importante. Então, existem formas de chegar, e você apontou algumas delas.
A primeira delas, talvez, e a mais importante, é ter consciência de que você precisa disso, né? Consciência de que o primeiro passo para você ficar bem é assumir que está precisando de ajuda. Sim. Então, buscar ajuda, buscar apoio psicológico. Nem sempre a gente consegue só. Então, é importante buscar ajuda, porque a gente está tão imerso na sociedade atual, contemporânea, muito hiperconectada, que de fato precisa conversar e expor a sua visão de mundo, que às vezes nem que você percebe que está muito influenciado pelo outro. E na terapia, muitas vezes, você resgata o seu. E esses resgates te ajudam a colocar o pezinho no chão. Isso é importante. Você, inclusive, trouxe uma... Só para encerrar, que é a frase de um autor da psicologia, né, que é o Carl Rogers, que é: estarei vivendo de uma maneira que é profundamente satisfatória para mim e que me expressa verdadeiramente. Esta talvez seja a pergunta mais importante para o indivíduo. Será que eu estou sendo realmente eu no mundo em que eu estou vivendo ou não? A gente encerra com essa pergunta para você, internauta e telespectador. Obrigada pela entrevista. Eu vou para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco eu estou de volta com o Giro, dados que falam, os nossos recados. Esse foi só o primeiro bloco do programa. Eu aguardo você. Até já.